Olá, meus irmãos, a paz do nosso Salvador Messias esteja com todos vocês que creem no Pai. Bom, irmãos, vim até os irmãos hoje conversar a respeito sobre quando nos tornamos livres das leis. A partir de quando que nós nos tornamos livres das leis, meus irmãos? A partir que nós renunciamos e não tenhamos medo de renunciar. Meus irmãos, em primeiro lugar, só quero que os irmãos saibam que mandamento e lei é a mesma coisa. Só para os irmãos saberem, leis é um mandamento, é um conjunto de regras que formam mandamentos ou vice-versa. Então, meus irmãos, quando que nos tornamos livres da lei? Da lei criada por Jeová? Quando renunciamos, meus irmãos, quando renunciamos com o Velho Testamento, quando rejeitamos esse Velho Testamento que a gente vê nas Bíblias de hoje, meus irmãos. A partir do momento que a gente rompe com a lei, com esse livro, esses livros criados pelos hebreus, você passa a ser livre da lei, meus irmãos. Mas não adianta você só renunciar à lei, meus irmãos. Você tem que crer que o Pai enviou o Filho dele unigênito, o Salvador da humanidade, para que todo naquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. E que você aceite os 2 mandamentos que ele tem dado, os verdadeiros mandamentos, meus irmãos. Não aqueles mandamentos que foram escritos em letras de pedra lá no Monte Sinai, meus irmãos. Mas os mandamentos que estão dentro do coração, meus irmãos. Amar o Pai e amar o próximo. Entendeu, meus irmãos? Esses são os verdadeiros mandamentos do nosso Pai verdadeiro, do nosso Salvador Messias. Então, meus irmãos, a partir do momento que você crê somente no Pai e no Messias, e ame o Pai e ame ao próximo, você automaticamente rompeu com a lei, meus irmãos. Eu quero provar para os irmãos que a partir do momento que você obedece uma lei, um mandamento, você está sujeito a todas elas, meus irmãos. Como eu disse, eu repito, meu irmão, foi uma bela jogada do anjo caído chamado Jeová. Entendeu, meus irmãos? Para enganar a humanidade. E hoje você vê esses mandamentos de morte, está em tudo quanto é lugar. Ele está impregnado em qualquer religião, em qualquer política, em qualquer instância criminal, qualquer tipo de lugar. Essas leis estão incorporadas na nossa sociedade, meus irmãos. Agora eu te pergunto, quantos milhões de pessoas foram injustiçadas, julgadas e condenadas injustamente por pessoas terrenas, humanas, que a condenaram injustamente, meus irmãos? É aí que eu te digo, meus irmãos, o nosso Pai não impôs nada pesado para nós, ele só disse amar o Pai e amar o próximo. Ele não exigiu que você amasse, ele não te forçou você a amar ele, que nem nos 10 mandamentos, no qual dá a impressão que ele força você a amar ele, porque se você não servir a ele, vai ficar feia a situação para você, meus irmãos. E é assim que Jeová age. Ele age sob pressão, ele age de uma maneira de colocar o terror e o medo. E aí, meu irmão, você vive, mas vive uma vida de medo e de angústia debaixo das asas de Jeová. Ao contrário do nosso Pai verdadeiro, que o Messias carregou nossos fardos, meus irmãos, e perdoou todos os nossos pecados. E mesmo assim tem muitos irmãos que ainda estão defendendo os 10 mandamentos. Entendeu, meus irmãos? Quem obedece à lei ou aos mandamentos, que lei e mandamento é a mesma coisa, cai da graça, meus irmãos. Ou seja, o véu foi novamente colocado nos olhos das pessoas e eles não estão enxergando. Vamos lá em Gálatas, meus irmãos, capítulo 5, versículo 4.
Gostaria que os irmãos acompanhassem. Gálatas 5, versículo 4, meus irmãos. Olha lá, deixa eu só falar. E vamos no versículo 3 primeiro. Repito isso mais uma vez, para que qualquer homem que deixar que o circuncidem, ou seja, a pessoa que começa a obedecer à lei, esse homem é obrigado a obedecer a toda a lei. Ou seja, se você obedecer qualquer mandamento, você é obrigado a cumprir toda a lei. A lei dos mandamentos. Vocês que querem que o Pai os aceite porque obedecem à lei, estão separados do Messias e não têm a graça do Pai. Mas nós temos a esperança de que o Pai nos aceitará, e é isso o que esperamos do poder do Espírito do Pai, que age por meio da nossa fé. Bom, irmãos, aqui é claro que diz que aqueles que estão sob a lei caíste da graça, meus irmãos. Então, meu irmão, você que está defendendo os 10 mandamentos, você caíste da graça, meus irmãos. Você que está dividindo os 10 mandamentos com 613 preceitos, está errado, meus irmãos. Está errado, meus irmãos. Procurem, pesquisem, que vocês vão perceber que o Messias verdadeiro, quando ele esteve lá no deserto, ele teve uma escolha: ou ele se prostrava e servia e aceitava o reino desse mundo e dominava essa humanidade com cetro de ferro, como diz em Salmo 2, que o Messias viria para dominar a humanidade com cetro de ferro. E era esse Messias que os hebreus estavam esperando, um Messias rei, um Messias que dominasse a humanidade. Só que ele renunciou no deserto, meus irmãos, porque ele veio apresentar o Pai verdadeiro, e o Pai verdadeiro, ele veio trazer 2 mandamentos: amar o Pai e amar o próximo, meus irmãos. Então, meus irmãos, quando vocês seguem as leis, quando vocês seguem os mandamentos que foi instituído lá no Monte Sinai, no meio de fogo, nuvens, trevas, como ele apareceu lá nos 10 mandamentos, através de fogo, e depois ele aparece para mais 74 pessoas no cume do monte, sendo que o Messias falou que ninguém viu ao Pai senão ele, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu dos céus. Então, meus irmãos, é muito claro que o Messias, e o apóstolo Paulo fala constantemente, meus irmãos, que esses 10 mandamentos são mandamentos de morte, escritos em letras de pedra. Como diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica, meus irmãos. Então, meus irmãos, vamos se desligar desses mandamentos de morte, vamos se desligar desses mandamentos aí que foi dado no Monte Sinai, nesse monte da morte. Vamos continuar praticando o amor ao Pai, amor ao próximo. Buscar dentro de nós a verdade, que o Espírito da verdade ele se manifesta quando você tem o interesse de buscar a verdade, não quando você fica esperando o conhecimento vir até você, meus irmãos. A verdade é essa: quando você fica esperando o conhecimento vir até você, vem muita mentira misturada, meus irmãos. Mas quando você vai por si só e busca com um coração limpo e uma mente limpa, você pode ter certeza que o Pai se manifesta na sua vida e vai te mostrar lugares que você jamais imaginou conhecer, meus irmãos. Sem sair da tua casa, você vai conhecer lugares maravilhosos, meus irmãos. Pena que muitos irmãos não entenderam ainda o sentido da vinda do Messias aqui na terra. Ele veio nos mostrar o caminho para a salvação, meu irmão, através dos ensinamentos espirituais dele. Ele vem ensinar a humanidade a se evoluir, a amar o próximo, amar o Pai, fazer bem ao próximo. Ele veio nos ensinar tudo aquilo que nos leva ao Pai verdadeiro, a um Pai de misericórdia, um Pai de amor, um Pai que não mata, um Pai que não agride, um Pai que não destrói, um Pai que não se vinga, um Pai que não sinta prazer em judiar dos seus filhos, entendeu? É esse o Pai verdadeiro.
É um pai que acolhe a todos, seja homossexual, seja prostituta, seja alcoólatra, seja viciado, seja uma pessoa cheia de tatuagem, seja pessoa cega, surda, muda, manca, aleijada, muda. Ele aceita todos, ao contrário de Jeová, esse anjo caído que deu os mandamentos para Moisés, para dominar as pessoas, para dominar os hebreus e, consequentemente, dominar a humanidade. E é isso que está acontecendo, porque essas leis malditas, esse livro maldito dos hebreus, está aí, está englobado em todas as Bíblias. E as pessoas seguem. Então, meus irmãos, é um conselho que eu dou para os irmãos verdadeiros, os irmãos que já estão num nível espiritual um pouco mais elevado, meus irmãos. Isso é para vocês. Esquece o Velho Testamento. Eu faço vídeos a respeito do Velho Testamento que é para abrir os olhos dos irmãos que estão chegando, meus irmãos. Mas vocês eu já sei que já estão num nível muito mais adiantado. Então, meus irmãos, essa é a dica que eu dou. Rompe com o Velho Testamento, rompe com esse lixo de livro dos hebreus que não prestou para nada. Entendeu, meus irmãos? O negócio é nós nos atentarmos aos 2 mandamentos e continuar nossa caminhada rumo ao paraíso verdadeiro, meus irmãos. Aonde a carne e o sangue não vão entrar, meus irmãos. Aonde não haverá lágrima, não haverá dor, não haverá injustiça, não haverá mais ódio, não haverá mais inveja, vingança, não haverá mais explosão de ira, de intolerância, meus irmãos. Só vai haver amor e misericórdia. Entendeu, meus irmãos? Não vai existir mais esses sentimentos de inveja, de maldade, de carnalidade. Por isso que a carne e sangue não vão herdar o reino dos céus, porque essa carne é contaminada. Essa carne é contaminada com os desejos desse mundo podre. Mas existe uma saída, meus irmãos, quando a gente se desliga das coisas materiais e renuncia aos desejos da carne e da cobiça e dos olhos, automaticamente, meus irmãos, você vai atingindo níveis espirituais maiores, meus irmãos. Porque é isso que Jeová e os anjos dele fazem. Eles querem aguçar os seus 5 sentidos para que você venha cair em pecado na carne. Em todos os sentidos, meu irmão, seja em pensamento, seja nos olhos, seja no falar, no pensar, no agir, no tocar. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde temos 5 sentidos, meus irmãos. E esses 5 sentidos satisfazem os desejos do corpo, da carne, dos olhos. E o 6º sentido, que é o espiritual, poucas pessoas têm desenvolvido, meus irmãos. Porque só estão pensando em salvar sua própria vida, sendo que o Messias disse assim: aquele que quer salvar sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a vida por minha causa, esse achá-la-á. Por isso que eu falo, meus irmãos, vamos buscar a santificação, a separação, vamos subir para o monte, meus irmãos, o monte espiritual. Vamos subir para o monte espiritual, meu irmão, através da separação do mundo, das coisas terrenas e carnais. Só assim a gente atinge o cume do monte, onde o nosso Pai está mais perto. Entendeu, meus irmãos? O monte espiritual é diferente do monte carnal e terrestre. Não é que nem um monte lá, Sinai, onde Moisés e os outros anciões estavam lá. O monte que eu estou falando, ele é espiritual, meus irmãos. Só cabe você e o Pai no cume desse monte, não cabe mais ninguém. Ok, meus irmãos? A paz do nosso Salvador esteja com todos vocês que creem no Pai inefável.